Bom, e subiu para 128 o número de criminosos presos pela operação da Polícia Militar de São Paulo, na ação deflagrada na última semana em resposta ao assassinato do soldado da rota, Patrick Bastos Reis. Ontem, no 7º dia da Operação Escudo, ocorreram mais 18 prisões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 8 presos eram foragidos da Justiça. Foram apreendidos quase 40 quilos de entorpecentes enterrados em uma ocupação irregular no Guarujá. Com isso, o total de drogas apreendidas pela polícia desde o início da operação chegou a meia tonelada. E nesta sexta-feira, mais de 20 grupos populares do Guarujá publicaram carta de apoio à operação da polícia. O documento, obtido com exclusividade por Oeste, é endereçado ao secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite, e ao governador Tarcísio de Freitas. Abre aspas. A Operação Escudo é tudo o que a sociedade do Guarujá poderia esperar de seus governantes e responsáveis pela segurança pública, pois está claro que apenas uma postura firme, legalista e na linguagem que pode ser compreendida por esses narcoterroristas é cabível neste momento, fecha aspas. Está aí um trecho, então, da carta e apoio da população local a essas operações aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Começo dando boa noite aqui ao nosso convidado de todas as sextas-feiras, Alexandre Garcia. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Paula, Ana Paula, Silvio, Augusto. Grande abraço a você todos. Olha, São Paulo está mostrando para o Brasil que é possível, né? Porque o Brasil estava deixando, ou está deixando, que o narcotráfico, né, ou o crime tenha territórios liberados, onde o Estado brasileiro não é capaz de exercer sua jurisdição, né? Eu fico lembrando da Guerra do Vietnã, quando os Vietcong se refugiavam no Laos e no Camboja. Lá no Rio de Janeiro há territórios liberados, inclusive em que a polícia não entra por proibição do Supremo. Durante a pandemia aconteceu isso, que deu um apoio mais forte, fortaleceu ainda o poder daqueles que estão lá dentro. Só o ministro da Justiça conseguiu entrar sem proteção lá no Complexo do Alemão. Mas São Paulo está mostrando, e o que eu ouvi o Silvio falando aí no início, né, sobre o crime, os que apoiam o crime, a Branca também falou sobre isso, os que apoiam o crime aqui no Brasil, não é de agora, sabe? Eu estava lembrando aqui, no tempo que eu era diretor da Manchete aqui em Brasília, olha, isso foi lá início dos anos 80. Houve uma reunião no Ministério da Justiça em que, acho que o ministro era Ibrahim Abiakel, talvez, e pediu que nós dessemos mais apoio às forças da lei, né? E eu vi a reação de colegas: não, porque as forças da lei são opressoras, né? Os bandidos é que são vítimas da sociedade, buscando a liberdade. É incrível. Eu cheguei a me manifestar dizendo: olha, desde criancinha que eu torço pelos mocinhos contra os bandidos. Não, mas isso tá fora do tempo. No tempo de hoje, o bandido demonstra a realidade do país. Meu Deus do céu, é um amor incondicional a bandidagem. Eu não sei se é porque agora é narcotraficante, é fornecedor, né? Então merece um tratamento especial. Pode ser que seja isso. É incrível. Eu vejo em jornais colunistas que tem todas as semanas uma notinha apoiando, por exemplo, a maconha, que, segundo um especialista paulista aí, doutor em psicofármacos, diz que a maconha é a fábrica de esquizofrênicos, né? E nós apoiamos isso, nós jornalistas de um modo geral. Felizmente, São Paulo está mostrando o caminho, e o caminho é esse. Ana, boa noite. Então, por enquanto, são 128 criminosos presos desde o início da Operação Escudo aqui no estado de São Paulo, na região da Baixada Santista. E chama atenção, né, esses grupos, mais de 20 grupos de comunidades do Guarujá apoiando essa operação. Isso mostra que a sociedade está cansada com a leniência e com a criminalidade, a falta de segurança na região ali do Guarujá e de Santos. E também cansada com essa bandidolatria, né? Isso já passou de todos os limites. Boa noite, Paula, mestres Alexandre, Augusto Nunes, Silvio Navarro, nossa audiência maravilhosa, muito bom fechar a semana com vocês.
não apenas a bandidolatria, né, que é um termo hoje muito usado, que a gente vê acontecendo por parte de políticos, celebridades, influencers, né, são os coitadinhos. E aí veio a espetacular matéria, né, a nossa equipe também, a matéria do Silvio, a nossa equipe da Revista Oeste, e mostrou a ficha corrida desses anjinhos do Guarujá. Não apenas essa bandidolatria, né, já passou de todos os limites, mas, paralelamente a essa bandidolatria, a demonização das forças policiais também está na agenda da esquerda mundial, eu até diria, que nos Estados Unidos também não é diferente, e no Brasil nós conseguimos importar algumas porcarias, digamos assim, que os yankees aqui, eles insistem em colocar nessa agenda de um partido democrata que é completamente irreconhecível, é uma esquerda radical aqui também. E existe essa demonização também das forças policiais, como nós vimos que logo depois que aconteceu, né, o evento ali, o confronto entre a polícia e bandidos, imediatamente a narrativa colocada na imprensa foi o quê? Houve tortura, houve abuso de autoridade, abuso de poder, enfim. E aí, né, graças à nossa equipe e a você que está aí do outro lado, que mantém essa revista de pé, a nossa equipe investigativa viu que não foi bem assim. E aí, Paula, eu queria deixar registrado aqui também a quantidade de comentários nas minhas redes sociais de ontem para hoje sobre a belíssima entrevista do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ontem aqui no Oeste Sem Filtro. Muita gente parabenizando a equipe da Polícia de São Paulo, o secretário, as forças policiais, né, o governador Tarcísio. E aqui a gente, mais uma vez, deixa a nossa solidariedade à família do soldado Patrick Bastos Reis e também o nosso apoio às forças policiais que estão no mesmo tom e na mesma vibração que a sociedade correta, honesta, que está cansada dessa bandidolatria e dessa demonização de policiais, heróis que saem de casa todas as manhãs sem saber se voltam para o seio familiar no fim do dia. Augusto Nunes, boa noite. Queria lembrar, nessa semana a gente até divulgou aqui o áudio daquele advogado orientando o cliente, o tal do Erickson David, que se entregou. E, na verdade, aquilo é uma forma de tentar jogar, né, a população contra a polícia, claro. Né, porque ele fala que está matando muita gente inocente naquele vídeo por orientação do advogado. E, pelo visto, felizmente, isso não está funcionando. Boa noite, Paula, nossa chefe, grande Alexandre Garcia, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Eu louvo a mobilização de entidades que efetivamente representam o povo do Guarujá e da Baixada Santista. Esses receberam com muito entusiasmo uma operação policial urgentíssima, onde a imprensa velha enxergou uma chacina. Nós vimos com muita nitidez a eliminação de criminosos de tal forma ousados que não hesitaram em atirar no peito de um policial militar que apareceu em seus domínios, né, na área confiscada pela quadrilha, por quadrilhas, por bandos criminosos. São Paulo, Alexandre disse tudo, está mostrando o caminho a ser seguido pelo Brasil, sob pena de, com a omissão das autoridades, nos transformarmos numa Venezuela, também família. E, antes disso, até numa Colômbia, do tempo do Pablo Escobar. Assim começaram as coisas lá. Assim começaram, com essa leniência policial e com a cumplicidade das autoridades. Né? São muito cristãs, então zelam pela vida dos bandidos e esquecem mortes de policiais. São Paulo mostrou o caminho. Aqui está sendo feito o que não faz
o ministro da Justiça e Segurança Pública, que nem lembra que essa segunda pasta, compõe o ministério que lhe compete administrar, Flávio Dino. O Brasil não tem uma política nacional de segurança, nada é feito contra o crime organizado. São Paulo começou um combate que, felizmente, porque o governador cumpre o que promete, não vai ser encerrado. Tá? Os jornalistas a favor que se queixem ao bispo. Para fechar a rodada, Silvio? Paula, de forma muito breve, eu só queria aqui, a Ana já se manifestou em solidariedade à família enlutada do soldado Patrick Reis, 30 anos, deixou um filho de 3 anos, a esposa, mas também queria aqui desejar muita força para Cabo Gomes, de 34 anos, que foi atingida pelas costas de forma covarde por um bando em frente a uma padaria. Ela fazia um relatório dentro da viatura em Santos, o seu parceiro estava do lado de fora, quando ela foi atingida por 7 tiros de fuzil, arma de guerra, e graças ao bom Deus ela está viva, está se recuperando, mas também queria lembrar disso, porque se nós não falarmos, ninguém vai falar na velha imprensa.